Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas do coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse assim: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa é um tempo maravilhoso que se estende por 7 semanas até na vigília de Pentecostes. Tempo pascal. É um tempo de alegria, tempo de júbilo, tempo de festa, tempo de renovação. A liturgia também, ela fala para nós, ela vai mostrando para nós, ela vai abrindo as portas de par em par para aquilo que nós podemos esperar de Deus. Padre, o que nós podemos esperar de Deus? Você pode esperar tudo de Deus, tudo de Deus. São Bernardo de Claraval, ele diz assim: sabe o que é o céu? O céu é isso, tudo aquilo que possa te agradar e nada daquilo que possa te desagradar. Isso é o céu. Ninguém imaginou o que é o céu, não tem mente humana e nem angélica. E nós estamos vendo Jesus ressuscitado, caminhando com os discípulos. O Evangelho é vivo, a palavra de Deus é viva. Lá são os 2 discípulos, aqui somos nós. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Os 2 discípulos é Cleofas e o outro discípulo. Quem é esse outro discípulo? Sou eu, você, somos nós. O outro não tem nome porque ele chama Braulio, Padre Braulio. Esse é o outro discípulo.
E eles reconheceram Jesus que caminhava com eles. Jesus não é somente o caminho, mas trilha o caminho conosco. Ao partir o pão, ao celebrar a Santa Missa, a Santa Ceia, os discípulos disseram: é o Senhor. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. O que é a paz? Muita gente quer dizer, quer aprender, quer dizer, quer dar significado para a paz. Santo Agostinho, que é mais teólogo que nós todos juntos, diz assim: a paz é a tranquilidade da ordem. Isso é a paz. Dar a Deus o que é de Deus, dar aos homens o que é dos homens. A paz é a tranquilidade da ordem. Jesus ressuscitou ao terceiro dia para restabelecer a ordem entre todas as criaturas, entre os anjos, os homens e Deus. E o dom primeiro da ressurreição é a paz. A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Muitas vezes a gente fica alimentando fantasmas, né? Quantas vezes na vida da gente a gente fica alimentando fantasmas? Santa Teresa d'Ávila dizia justamente isso. O que ela dizia? Que a fantasia, ou seja, a imaginação, é a louca da casa. Às vezes a gente fica imaginando tantas coisas e a gente esquece de viver o momento presente. Mateus 6,34. Cada dia basta o seu cuidado. Vamos cuidar do hoje. Cada dia basta o seu cuidado, a sua preocupação. Se a gente fica olhando demais para frente, se a gente fica imaginando demais o que vai vir, a gente acaba fracassando na fé. Os discípulos, apesar de ter celebrado a missa com Jesus, apesar de ter caminhado com Jesus, quando Jesus se apresentou para eles, eles achavam que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Essa é a pergunta que Jesus está te fazendo hoje. Terceiro domingo da Páscoa. Por que você está preocupado? Com que você está preocupado? Por que você tem dúvida no teu coração? Faça um exercício com o padre aqui rapidinho. Você pediu para nascer? Você escolheu o ventre que você foi gerado? Você escolheu? Você escolheu o teu sexo? Se você seria homem ou mulher? Você escolheu a cidade que você nasceu? Se o mais difícil que é estar aqui, estar vivo, ter existência, ter uma alma imortal que veio de graça, ter um corpo que graças a Deus tem os 5 sentidos, tem saúde, mesmo que não tenha saúde, você tem a existência, nós estamos aqui. Se o mais difícil de todos, que é algo que ninguém pode se dar, que é o dom da vida, nós estamos aqui agora, vivos. Nós não precisamos fazer nada para que a gente pudesse nascer. Nós não precisamos fazer nada para que tivesse uma alma, imagem e semelhança de Deus. Então, como que Deus não nos dará todos os bens, e principalmente o bem eterno, a eternidade? No fundo, o que nós precisamos é colaborar um pouquinho só com Deus, um pouquinho. Se Ele já nos deu a vida, se Ele já garantiu para nós a eternidade, percebam, o que vai tirando a nossa paz são coisas pequenas do dia a dia, são bobagens, são picuinhas, são preocupações desnecessárias. Aí a gente deixa de fazer o que tinha que fazer naquele momento. Padre salesiano, Padre Rodolfo Komerich, ele diz isso: a santidade é uma multidão de pequenas coisas. E Santa Teresinha também, que é uma santa muito sintonizada com a eternidade, ela diz isso: para amar-te neste mundo, não tenho nada mais
que hoje a tua vida vai dar certo ou errado, você vai ser santo ou não ser santo, se você negligenciar as pequenas coisas, se você deixar de rezar bem o texto, se você deixar de meditar a palavra, se você descuidar com a forma de você se vestir, porque o vício, ele vai encalacrando na cabeça, na mente, no corpo das pessoas. Depois a palavra de Deus quer nos corrigir, a palavra de Deus quer nos formar, e nós não aceitamos, nós nos tornamos ímpios. A primeira leitura está dizendo isso, arrependei-vos, Atos 3,19, arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Deus quer que as suas filhas sejam como Nossa Senhora. Mulheres, filhas de Deus, vocês não podem desistir da modéstia. O que é modéstia, Padre? Eu preciso velar o meu corpo para revelar a minha alma. Isso é modéstia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Quero que as mulheres usem trajes honestos, atativando-se com modéstia e sobriedade. Padre Pio sempre dizia para as mulheres, para suas filhas espirituais: minha filha, você é devota de Nossa Senhora? Sim, Padre, eu sou. Então imite Nossa Senhora também na maneira dela se vestir, Depois que você morrer, aí não precisa pôr roupa nenhuma em você, né? Depois que a gente morrer, não passa 7 dias, 8 dias, os vermes já estão tomando conta de tudo. Mas agora é o tempo de viver a modéstia. Agora é tempo de ver a piedade, a oração. Homens, meus irmãos, olhemos para São José. São José, a palavra diz, a Bíblia diz que ele era um homem justo. O que significa justiça na Bíblia? Santidade. E um santo, ele sempre está disposto a obedecer a Deus. Por que José é justo? Porque ele não coloca nem Nossa Senhora na frente de Jesus. São José não põe nenhum interesse na frente de Deus. Ele está totalmente abnegado para servir a Deus. Por isso que ele é um homem exemplar. Por isso que ele é um homem que deve ser imitado, deve ser olhado de perto, um homem prudente, um homem forte, piedoso, puro, casto, trabalhador, disponível. Um homem sintonizado com Deus, silencioso, não reclamador, não murmurador, cheio de prudência, cheio de vida. Por quê? Porque é vazio de si mesmo, Eu tenho notado que existe um grupo de pessoas na igreja, eu tenho notado isso com clareza. Pessoas boas, pessoas de boa vontade, como está lá em Lucas 2,19, né? Quando o anjo do Senhor apareceu na gruta de Belém com o menino Jesus, disse: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Eu tenho notado que existe muitas pessoas boas na igreja, muitas pessoas boas que vão se tornando impermeáveis à palavra de Deus. É verdade, não é? Elas vão se tornando impermeáveis e muitas vezes vai perdendo a força, vai perdendo o ânimo e não consegue servir. Porque para uma pessoa servir a Deus, ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Porque é facinho, né? Eu entrar na igreja, chego ali na igreja. Outra coisa também que a gente precisa fazer, meus queridos, quando a gente entrar na igreja, a porta da igreja, a primeira coisa que a gente faz é dobrar os nossos joelhos. A gente entra na igreja, diante do altar, principalmente quando o Santíssimo está exposto, a gente não deve fazer só uma reverência leve de cabeça, não. A gente deve colocar o joelho no chão. Ai, Padre, eu não consigo ajoelhar porque eu já estou com 147 anos. Então, se você tem 147 anos, você não precisa.
Mas se você tem 30, se você tem 40, se você tem 25, se você tem 12, se você tem 50, se você pode, a maioria pode, dobra os teus joelhinhos, coloca no chão, dobra os teus joelhinhos, põe no chão, porque assim a gente entra na igreja com a genuflexão, assim a gente sai da igreja com a genuflexão. Se você começa só a baixar assim, daqui um pouquinho você não está nem rezando mais, nem rezando mais. Nós precisamos não desistir das pequenas coisas. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. E Jesus perguntou: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? As pessoas preocupadas e as pessoas ansiosas e cheias de dúvidas, elas negligenciam as pequenas coisas. O Eclesiástico diz: aquele que negligencia as pequenas coisas, cairá pouco a pouco vai escorregando. Jesus quis iluminá-los, esses dois discípulos somos nós, é a igreja, cada um de nós, nossas famílias, nossas comunidades, nossas paróquias. E Jesus diz para nós hoje: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Daqui a pouquinho nós vamos tocar em Jesus. Aqueles que estão na graça de Deus vão comungar, aqueles que não estão na graça de Deus precisam confessar. Mas se eu estou na graça de Deus, Jesus está dizendo para você: tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Jesus ressuscitado, Jesus presente no Santíssimo Sacramento, é corpo, é sangue, é ossos, é vida. E por que que nós, muitas vezes, queridos, cheios desse amor, cheios dessa presença que nos envolve, nós somos tristes, acabrunhados? Volto, repito o que acabei de dizer para vocês: eu não, Espírito Santo, você não pediu para nascer, Deus já te deu a existência, Deus quer te dar a eternidade. Agora, se você for um cristão impermeável, que acha que agora é só esperar o tempo passar e está tudo resolvido, você pode perder a eternidade por negligência. Jeremias capítulo 48, versículo 15, maldito aquele que serve o Senhor com negligência. Maldito aquele que serve o Senhor com negligência. Ou seja, não mais vai buscar a Deus com tenacidade, não quer mais o que precisa ser dado. A gente vai esfriando, a gente vai ficando morno, a gente vai deixando a vida cozinhar a gente de qualquer jeito. Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, suas santas chagas. Por suas santas chagas, nós fomos curados. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Aqui a Bíblia quer mostrar para nós que os nossos sentidos nos enganam, as nossas emoções nos enganam. Às vezes você está muito eufórico, muito entusiasmado, muito alegre, passa 3, 4 dias, parece que você está querendo nem sair da cama mais, nem sair do quarto. Os sentidos nos enganam, o nosso corpo, ele nos engana. Um dia a gente está lá para cima, outro dia a gente está para baixo, um dia a gente quer fazer 1000 coisas, outro dia a gente não consegue. Eles não acreditaram, porque eles estavam muito entusiasmados, e às vezes o entusiasmo excessivo cega a fé, cega o olhar que a gente precisa ter sobre as realidades sobrenaturais. Eles ainda não podiam acreditar. Então Jesus disse, mais para fortalecer a fraqueza dos coitadinhos, que é nossa: tendes aqui alguma coisa para comer? Jesus está perguntando, Jesus está mendigando, está perguntando para você: você tem alguma coisa para eu comer? Jesus está te perguntando hoje, neste domingo: você tem alguma coisa para eu comer?
O que você pode me oferecer? Provérbios diz: filho, dá-me o teu coração. Deus quer degustar o teu coração. Deus quer degustar a tua vida, a tua liberdade, a tua entrega. E Jesus, para testá-los, Jesus, para educá-los, para abrir cada vez mais de par em par os olhos da fé, pede alguma coisa para comer. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou, comeu. Jesus ressuscitado comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas coisas que vos falei quando estava ainda convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tem muita coisa para acontecer ainda, meus irmãos, na nossa história, na história da igreja. Antes da vinda gloriosa de Jesus, nós teremos um tempo maravilhoso que a igreja chama, porque Nossa Senhora batizou assim, de triunfo do coração imaculado de Maria. Tem muita coisa boa para acontecer. Existe uma ressurreição destes tempos, esse tempo que está agonizando, esse tempo que está chagado, esse tempo que está passando por pandemias, por doenças, por pestes, por guerras, por fomes, por incredulidades. Esse tempo há de passar. Deus trará para nós sim um tempo de paz, um tempo novo, onde a igreja vai ser unificada, onde haverá uma nova evangelização e um novo Pentecostes. Mas nós precisamos ansiar por isso, pedir, porque é preciso que se cumpra tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus fez isso com eles, quer fazer comigo, com você, está fazendo conosco. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que eles pudessem entender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá. Você está sofrendo? Você tem sofrimento? Você tem dificuldades, problemas? Assim está escrito, o Cristo sofrerá. Você também está sofrendo. Você tem seus sofrimentos, os teus padecimentos. Mas vai passar. Sofrimento não dura para sempre, não. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Por que por Jerusalém? Porque é a cidade da paz. Jerusalém significa cidade da paz. O perdão foi oferecido para Jerusalém, eles rejeitaram. Jerusalém foi destruída. Se você rejeitar o perdão, se você não abrir o perdão, você também será destruído, não por Deus, mas pelos teus próprios pecados, pelas tuas próprias escolhas. Deus quer perdoar, começando por Jerusalém, até os confins do mundo. E Jesus está dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. Vamos pedir a Nossa Senhora, vamos pedir a São José, nesse terceiro domingo da Páscoa, esta restauração do nosso coração. Que Deus ilumine a nossa mente, fortaleça a nossa vontade e nos dê disposição para servir, para testemunhar, para trabalhar nas coisas de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.